Numa noite qualquer, após um encontro, Kyle acompanha uma garota até o carro. Depois, já em casa, ele tenta se concentrar na lição de casa, mas barulhos estranhos do lado de fora o fazem interromper tudo. Ao investigar, dá de cara com Jared, assistente de um traficante para quem deve dinheiro. O recado é curto e direto. Ou ele paga logo, ou vai se meter em sérios problemas. Desesperado para quitar a dívida com Marcus, Kyle aceita um trabalho como zelador. Sua primeira cliente é uma senhora idosa e misteriosa, que o contrata para limpar o porão. Lá, ele encontra não só poeira e entulho, mas também um caixão peculiar. A velha o instrui a descartá-lo no lixão e faz um aviso estranho. Ele nunca deve usá-lo. Ignorando o alerta e de olho em dinheiro fácil, Kyle decide vender o caixão. Ele tira fotos, posta um anúncio e começa a limpá-lo. Durante o processo, descobre um mecanismo interno incomum, algo que lembra uma caixa de música distorcida. No dia seguinte, Kyle encontra Platt, seu amigo apaixonado por história. Platt conta que Wolfgang von Tristan, um inventor sádico do século XV, criou máquinas de tortura e ficou conhecido como o Mecânico do Diabo. No fim da vida, obcecado com a morte e o além, ele desenvolveu sua criação mais enigmática, um caixão mecânico projetado para simular a experiência da morte sem consequências. Chamado de máquina espiritual, o artefato desapareceu após sua morte. Ao comparar as fotos, Kyle percebe a verdade chocante. O caixão na sua garagem é a lendária máquina espiritual. Se for autêntico, pode valer milhões, o que resolveria seus problemas financeiros. De volta para casa, Kyle descobre que Sutton restaurou o mecanismo. Quando explica sua função, os dois ficam intrigados, mas nenhum tem coragem de testá-lo. Para evitar riscos, decidem experimentar com algo menor: o peixe dourado de Sutton. Eles colocam o aquário dentro do caixão, giram a chave e ativam o dispositivo. O som macabro da melodia preenche o ar e, diante de seus olhos, o peixe morre. Mas quando a música para, algo impossível acontece. O peixe revive. Atônitos, os amigos percebem o que tem nas mãos. Decidem contar a Platt mais tarde. À noite, Julie, namorada de Kyle, aparece para vê-lo. Sentindo falta dele, quer mais tempo juntos, mas se irrita com a presença constante de um vizinho inconveniente. Ela percebe alguém rondando a casa e sugere que aluguem um lugar só para eles. Kyle, no entanto, não pode pagar. Além disso, gosta de morar com seu amigo, que o ajuda nos estudos e no aluguel. Naquela noite, Platt resolve ir até a casa de Kyle para ver a máquina espiritual e testar a invenção. Embora a curiosidade fale mais alto, os amigos ainda hesitam, apreensivos com os riscos. Kyle, então, decide ser o primeiro a se deitar no caixão. Sutton, com a câmera ligada, registra tudo, não querendo perder nenhum detalhe. Quando Kyle se deita, Platt gira a chave 3 vezes, acreditando que esse movimento manterá Kyle morto por 1 minuto. Assim que o mecanismo é ativado, Kyle é lançado em uma realidade diferente, no mundo espiritual. Ele fica completamente atordoado, sem conseguir compreender o que está acontecendo. Platt observa, horrorizado, seu amigo aparentemente morto. Em pânico, ele quer agir, mas Sutton, mais calmo, sugere que esperem até que a música pare. Quando o som finalmente cessa, Kyle retorna à vida, visivelmente impressionado. Ele admite que a experiência foi surreal e afirma que todos deveriam viver aquilo. Ainda com medo, Platt decide que também precisa testar o caixão. Ele entra e, com a ajuda dos amigos, ativa o mecanismo por 1 minuto. No mundo espiritual, Platt começa a vagar pela cidade deserta, sem saber como usar o que agora parece ser uma habilidade sobrenatural. Ele caminha até uma ferrovia, onde quase é atropelado por um trem, algo que no mundo físico teria matado seu corpo. Assustado, ele rapidamente retorna ao seu corpo, atordoado e perplexo. Platt logo percebe que o que estão experimentando é um fenômeno de quase morte. Eles chegam à beira da morte, mas sem cruzá-la, o que lhes permite retornar ao corpo sem maiores consequências. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, The Ghost Maker. Espero que esteja gostando. Comente "muito bom" para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe até aqui. E se você quer assistir este filme completo ou qualquer outro filme ou série que trazemos aqui no canal, conheça nosso aplicativo parceiro, disponível para qualquer aparelho com sistema Android. Para saber mais, clique no link do primeiro comentário fixado e aproveite. Agora vamos continuar. Motivado pelos amigos, Sutton resolve entrar no caixão. Platt tenta desaconselhar a ideia, achando extremamente arriscado, mas Sutton, que está preso a uma cadeira de rodas, ignora os alertas. Ele quer entender se aquilo é um sonho ou se está vivendo algo real.
Kyle, então, escreve um bilhete e o deixa próximo ao aquário, pedindo que Sutton o leia quando estiver no mundo espiritual e depois lhe diga o que estava escrito. Quando Sutton se encontra no mundo espiritual, fica surpreso ao perceber que pode andar novamente. Kyle, que ainda controla o experimento, precisa sair quando Julie, sua namorada, chega. Ele pede a Platt para cuidar de Sutton enquanto ele se ausenta. Enquanto isso, Kyle se encontra com Julie e logo percebe que ela descobriu os golpes financeiros que ele vinha fazendo, retirando dinheiro do cartão de crédito dela sem seu conhecimento. Isso acaba gerando uma grande briga entre eles. Do lado espiritual, Sutton, agora uma entidade invisível, observa tudo, mas ninguém o vê. Ele segue Julie até o carro, sentindo uma conexão inexplicável com ela. Ele quase toca seu rosto, mas quando a música para, seu espírito retorna ao corpo. Quando os amigos pedem para Sutton revelar o que estava escrito no bilhete, ele se recusa. Mais tarde, todos discutem o que aconteceu e percebem que, além de poderem lucrar com a descoberta da máquina espiritual, também estão em grande perigo, pois outras pessoas poderiam matá-los para tomar posse do artefato. Platt pede que ninguém se aproxime do caixão ou o utilize até que ele termine suas pesquisas. Sente que precisa entender como o dispositivo funciona e o que causa a viagem para o mundo espiritual. Enquanto isso, Sutton, curioso e determinado, decide testar seus próprios limites. Ele tenta se levantar da cadeira de rodas, mas, ao tentar dar um passo, perde o equilíbrio e cai no chão, frustrado com a falha. Mais tarde, Platt retorna à biblioteca e começa a mergulhar nos mistérios do caixão. Ao chegar, ele nota um morador de rua e opta por desviar dele. Porém, ao ouvir um ruído vindo atrás de si, vira-se, sem palavras. O que vê não é o morador, mas uma figura sombria e horrível. A morte, personificada na forma do cadáver mecânico de Wolfgang von Tristan. Assustado, Platt corre para dentro do prédio, mas, ao olhar para trás, o que o perseguia desaparece. Enquanto isso, o espírito de von Tristan se aproxima de Kyle, mas ele, indiferente, não dá muita atenção. Logo, Julie liga para Kyle, sugerindo que façam uma pausa no relacionamento para refletirem sobre o futuro. Desanimado, Kyle tenta afogar suas angústias em substâncias proibidas, mas logo percebe que, mesmo as drogas, não têm o mesmo efeito de antes. O caixão, por outro lado, parece lhe oferecer algo muito mais profundo. Determinado, Kyle resolve usar o caixão mais uma vez, sem avisar ninguém. Ele gira a chave algumas vezes, prolongando sua estadia no outro mundo. Ao se imergir no mundo espiritual, Kyle explora a cidade à noite. Ele se aproxima de uma loja prestes a fechar e, ao seguir o proprietário, acaba aprendendo códigos de segurança, alarmes e os segredos da entrada. Esses conhecimentos poderiam torná-lo um criminoso. Ao retornar ao seu corpo, Kyle se prepara rapidamente para colocar o plano em ação. Com os códigos que aprendeu, ele entra na loja sem despertar suspeitas, rouba todo o dinheiro e ainda leva um revólver. A sensação de poder é inebriante. Com o dinheiro em mãos, ele vai até Marcos, o traficante, para pagar suas dívidas com drogas e ainda adquirir algo mais forte, buscando uma fuga mais intensa. Ao chegar no trailer de Marcos, Kyle percebe que seu carro está agindo de maneira estranha. Os faróis e os limpadores de para-brisa começam a funcionar sozinhos. Ele começa a achar que os espíritos começaram a assombrá-lo. Porém, ao investigar, descobre que tudo não passa de uma brincadeira cruel de Marcos. O traficante, ainda oferecendo drogas, lhe oferece um pó branco, mas Kyle, cansado, recusa. Voltando para o carro, tenta fumar mais uma vez, mas logo percebe que o prazer das substâncias já não é mais o mesmo. Além disso, o uso constante está começando a afetar sua saúde. Sutton, dominado pela curiosidade e pela tentação do poder que a máquina espiritual oferece, decide experimentar o dispositivo por conta própria. Ao ser transportado para o além, seu espírito vagueia até o apartamento de Julie, a namorada de seu amigo Kyle. Alimentando um desejo secreto, Sutton entra silenciosamente no quarto dela e observa enquanto dorme. Em um momento de impulso, ele a beija suavemente nos lábios antes de retornar ao seu corpo, deixando Julie confusa ao acordar, com a sensação de algo inexplicável ter acontecido. De volta à realidade, Sutton se dedica ao seu treinamento físico, mas logo percebe Kyle chegando em casa. Observando de longe, ele vê o amigo escondendo algo debaixo da cama, drogas e um revólver. Isso o faz questionar o que realmente está acontecendo com Kyle. Enquanto isso, Platt, mergulhado em sua pesquisa sobre a invenção de von Tristan, faz uma descoberta crucial. O segredo da máquina está na música que ela emite. Porém,
Ao continuar suas investigações, ele percebe que algo não está certo com seu próprio corpo, já que começa a sangrar. No dia seguinte, Platt liga para Kyle, revelando que a música da máquina tem um poder oculto, relacionado a um intervalo sonoro que foi proibido pela igreja medieval por ser considerado satânico. Para avançar em sua pesquisa, ele precisa gravar e analisar o som da máquina. Mais uma vez, ele avisa ao grupo sobre os perigos de mexer com o dispositivo e pede para que ninguém o use enquanto ele não voltar. Naquela noite, Platt vai até a casa de seus amigos para verificar como estão. Sutton e Kyle negam ter mudado, mas Platt consegue perceber que ambos estão ficando obcecados pela máquina e pela sensação de poder que ela oferece. Ele, então, tenta gravar o som da máquina, mas Kyle, determinado a retornar ao mundo espiritual, se deita no caixão sem dar ouvidos a ninguém e mostrando agressividade. No outro lado, Kyle, agora no além, se encontra com Marcus e observa o traficante abusando de sua posição de poder, levando a namorada de um cliente à força em troca de drogas. Enfurecido, Kyle decide que vai se vingar de Marcus e de seu cúmplice Jared. Ele começa a investigar onde as drogas estão sendo escondidas. Ao voltar para o mundo real, Kyle compartilha com Platt que esteve nos portões do céu, como se tivesse vivido uma jornada perigosa e transformadora. No entanto, Platt começa a ver as consequências de suas próprias escolhas. Durante uma nova experiência, o peixe de Sutton morre, mas ele não se abala, ansioso para voltar ao mundo espiritual. Mesmo sabendo dos riscos, Sutton deseja aproveitar ao máximo a sensação de se tornar um espírito e decide seguir até a academia onde Julie treina, observando-a com um olhar furtivo e inescrupuloso, sem que ela saiba de sua presença. Naquele instante, uma ligação de Kyle para Julie interrompe. Ele sugere que se encontrem para tentar reconciliar as coisas, mas essa ideia desencadeia uma explosão de raiva em Sutton, que, em um acesso de fúria, soca o armário e descobre com surpresa a força inesperada que adquiriu. Ao retornar ao seu corpo, Sutton, tentando esconder sua inquietação, mente para os amigos, dizendo que estava no cinema. Platt e Kyle, no entanto, percebem que algo não está certo, provocando-o e deixando claro que ele está visivelmente animado e mentindo. Enquanto isso, Platt se dedica a um estudo profundo da gravação da música que vem da máquina. No silêncio da biblioteca, ele ouve atentamente e uma descoberta inquietante surge. Um som inaudível, de frequências baixas, que parece ter um poder sinistro. Ele conclui que essa frequência tem o poder de afetar organismos vivos, como o peixe de Sutton, que morreu e agora também está matando uma mosca. Platt se dá conta de que não é só o som que é crucial, mas sim algo oculto na máquina, algo mais profundo que permite que a máquina interfira diretamente nas pessoas. Na manhã seguinte, Kyle tenta uma aproximação com Julie, encontrando-a em um café e lhe contando que pagou a dívida do cartão de crédito dela, tentando se redimir de suas ações. No entanto, Julie se sente desconfortável com sua agressividade e as mudanças evidentes no comportamento de Kyle. Durante essa conversa, Platt liga para Kyle para revelar que, na verdade, a máquina espiritual é uma farsa. Ele explica que o dispositivo não permite que a pessoa saia do corpo, mas sim causa a morte do cérebro. Enquanto Kyle ainda digere essa informação, Julie, visivelmente incomodada, se afasta e deixa a conversa incompleta. Desanimado e sem saber como lidar com a situação, Kyle se dirige ao depósito de drogas e decide roubar o conteúdo. Quando Marcus e Jared descobrem o furto, ficam alarmados, sem saber quem poderia ter cometido o crime. Enquanto isso, Platt segue com suas investigações sobre o caixão e começa a desvendar como a máquina afeta o corpo humano. Ao observar uma gravação, ele percebe uma marca de agulha na nuca, deixada pela máquina. Nesse momento, o espírito da morte aparece novamente, assombrando-o e fazendo-o perceber que sua curiosidade abriu as portas para algo ainda mais terrível. Sentindo-se ameaçado pela figura de Von Tristan, Platt tenta se esconder, mas rapidamente percebe que isso não vai resolver. Desesperado, decide escrever uma carta para Kyle, explicando o perigo real da máquina espiritual. No entanto, antes que possa terminar, a morte o ataca novamente, empurrando-o escada abaixo, o que causa ferimentos fatais, levando à sua morte. Naquela noite, Kyle e Sutton, decididos a continuar seus experimentos sem esperar por Platt, se arriscam mais uma vez. Kyle, embora agora suspeitando da verdade por trás da máquina, decide deitar-se no caixão para mais uma jornada no além, aceitando o risco de perder a própria vida. Kyle,
Agora um espírito retorna ao trailer de Marcos e logo percebe que seu amigo e o cúmplice decidiram tomar um caminho sombrio, fabricando pó branco de péssima qualidade para lucrar com o tráfico. Ele observa um de seus clientes experimentar a droga e, impotente, vê o efeito devastador que ela causa, sendo incapaz de evitar o destino fatal da vítima. Enquanto isso, Sutton toma uma decisão traiçoeira. Abandona seu amigo e se dirige até Julie com a intenção de expor Kyle. Ele lhe entrega um presente contendo as substâncias ilícitas que Kyle escondia e lhe diz com convicção que o amigo nunca seria capaz de mudar. Sutton finalmente se declara para Julie, mas seu amor é rejeitado. Julie o vê apenas como um amigo e a rejeição o consome. A dor do desprezo reacende uma fúria inesperada em Sutton, que, através da jornada espiritual que havia passado, ganha uma força física sobrenatural. Ele se levanta da cadeira de rodas e caminha. Mesmo diante dessa transformação, Julie mantém sua decisão, declarando seu amor por Kyle e afastando Sutton de vez. De volta ao seu corpo, Kyle se dirige até a casa de um dos clientes de Marcos e encontra o homem morto, vítima do tráfico de drogas. A raiva o toma e, buscando justiça, escreve o número da placa do trailer no sangue da vítima, deixando uma marca de sua fúria. Quando chega em casa, é invadido por alucinações e pela presença implacável da morte, que parece não lhe dar descanso. Em seguida, a polícia o visita para informá-lo da morte de Platt. Antes de morrer, Platt havia escrito uma carta, mas nunca a enviou. Nele, ele suplicava que Kyle destruísse a tumba, pois essa seria a única maneira de acabar com o caos que os envolvia. Determinado a pôr fim a esse pesadelo, Kyle decide destruir a máquina espiritual com um machado. No entanto, Sutton não está disposto a deixar que ele faça isso e ataca Kyle violentamente. Sutton revela seu desejo obsessivo por Julie e sua intenção de ficar com ela, independentemente de sua vontade. Usando a tumba, Sutton visita Julie e, com a ajuda de um espírito invisível, a distrai colocando um sonífero em seu leite. Ele começa a devastar o apartamento dela, criando um verdadeiro cenário de terror. Julie, apavorada, tenta resistir e pede ajuda a Kyle antes de sucumbir ao sono induzido. Enquanto isso, Kyle percebe que seu amigo, agora completamente obcecado, é um verdadeiro maníaco, disposto a tudo para conseguir o que quer. Correndo para o apartamento de Julie, ele chega tarde demais. Sutton já está indo embora com a tumba, e Kyle consegue deduzir seu destino. Desesperado, ele corre atrás dele, mas Sutton, ganhando tempo, amarra Julie e promete mostrar a ela os poderes da tumba, deixando claro que nada mais importa para ele, nem mesmo seu corpo. Ele só deseja liberar o poder sombrio que agora possui. Quando Kyle chega ao prédio, Sutton já havia tomado sua decisão: esconder a tumba no telhado de um clube esportivo, confiando em suas novas habilidades espirituais para proteger o objeto de poder. A transformação de Sutton é aterradora. Agora, ele é capaz de manipular fisicamente objetos e acessar o mundo espiritual. A luta entre eles se intensifica, com Sutton utilizando suas habilidades recém-adquiridas para atacar Kyle e mantê-lo preso, tornando o confronto ainda mais perigoso. Enquanto isso, ele retorna para Julie, decidido a se divertir à sua custa. Com uma vela acesa, ele começa a torturá-la, buscando arrancar-lhe gritos de agonia enquanto seus planos nefastos se desenrolam. Kyle, no entanto, não é fácil de ser derrotado. Encontrando uma forma de escapar pelo sistema de ventilação, ele descobre onde Sutton escondeu a tumba e, determinado, corre para o telhado. Lá, ele é confrontado com a própria morte, mas sem hesitar, atravessa o espírito de Von Tristan, quebrando as barreiras entre os mundos. Em um ato de coragem, Kyle arranca Sutton da tumba, decidido a impedir seus planos sinistros. Em um movimento impulsivo, ele joga gasolina no objeto amaldiçoado e se prepara para queimá-lo. Sutton, furioso, avança contra ele com os punhos cerrados, pronto para acabar com sua vida. A batalha entre os dois é intensa. Kyle, mais fraco fisicamente, usa sua astúcia para se sobrepor à força de Sutton. Sem querer matar o amigo, ele atira na tumba, dando início a um incêndio. Sutton, em fúria, tenta empurrar Kyle do telhado, mas este se agarra desesperadamente à borda de uma parede. O fim parece iminente, e Kyle está prestes a cair quando, para sua surpresa, Julie, agora livre das amarras de Sutton, atira nele, acertando o pescoço e o ombro. A distração é suficiente para que Kyle recupere o controle, suba novamente e enfrente Sutton em um último embate. Durante a luta, Sutton perde o equilíbrio e cai para a morte. Por um instante, o espírito de Sutton se alegra por finalmente estar livre, mas logo é tomado pela morte e arrastado para o inferno.
A tumba, por fim, é consumida pelas chamas, garantindo que ninguém mais possa usá-la. Após recolher os restos do dispositivo, Kyle retorna para casa, aliviado, mas ciente de que sua jornada ainda não acabou. No caminho, ele vê que a polícia prendeu Marcus e seu cúmplice, trazendo um pouco de justiça ao caos causado. Mais tarde, Kyle decide visitar a velha mulher, sentindo que era hora de reconhecer que ela estava certa. Ao chegar à porta da casa dela, Kyle descobre que a idosa era, na verdade, um espírito aprisionado neste mundo por uma maldição. Agora que sua missão foi concluída, sua alma finalmente está livre. Contudo, Kyle ainda carrega o peso da responsabilidade de proteger o segredo da máquina espiritual. Ele sabe que a morte o acompanhará para sempre, mas está pronto para aceitar esse destino, sabendo que, ao menos, ninguém mais precisará sofrer por conta desse poder. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.